Graças a Deus, é isso. Então, sob o toque de somente crer, nós receberemos o pastor William Paixão Cavalcante, e ele está ali, tem uma mensagem fervendo em seu coração, para os nossos corações. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, mais uma vez, por este momento tão sublime, aonde podemos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala que o Teu povo ouve e obedece. Senhor, abençoa mais e mais nossos corações, pois rendemos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Boa noite com Jesus, todos os irmãos. Nós estamos muito agradecidos a Deus e felizes, né? Eu trouxe aqui, irmão, botei aqui, ó. Esse aqui é um presente que... Esse aqui é água do Rio Jordão, irmãos. Nós ganhamos de presente. Estava na minha bolsa. E um amigo, né? Doutor Charles, vocês conhecem, o seu companheiro? Ele estava lá em Jerusalém, aí ele me mandou a mensagem: estou em Jerusalém, estou orando para o Senhor. E trouxe esse presente, falou comigo, eu estive lá junto com o pastor Milton, e ele nos entregou esse presente. Essa é a água do rio que Jesus foi batizado. É um presente, né? E ele vai ficar na igreja aqui, pastor. É um presente que ele deu para nós. Vai ficar na igreja, né? Uma relíquia. Presente, né? Uma lembrança. Então, ele nos deu esse presente. E nós oramos por ele, né? Agradecemos. Falamos com ele, entregamos a mensagem para ele. E ele nos assiste aí através da internet. A mensagem está sendo pregada, né, irmão Francisco? Quem crê e for batizado será salvo, né? Então, nosso dever como evangelista, pastores, ovelhas, diáconos é pregar o evangelho a toda criatura. Então nós vamos para a meditação da palavra. Eu tive em Cuiabá semana passada com o pastor Juvenal, com a igreja de Cuiabá. Os irmãos sempre mandam saudações para vocês, e a gente leva também saudações, né, dos irmãos. Estive lá com eles final de semana passado. Nós vamos ler aí São João capítulo 8, do verso 3 até o verso 11.
Tem um hino depois da leitura, irmão? Isso tem, né? Ah, ajude, tá bom. É um pedido que eu fiz esse hino por irmão Wilson. Às vezes até a gente quebra aí a programação, né? Vocês vai perdoando a gente. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esse mestre aqui vamos colocar entre aspas, é da boca para fora. Eles não tinham Jesus como mestre. Esta mulher foi apanhada no próprio adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também. Vamos repetir esse 11? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Abençoa, Senhor, a leitura de tua palavra nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ouvir o hino Ajude-o, né? Cantado pela irmã Sofia. Precisa andarmos lado a lado. Se algum irmão cair pelo caminho, não atire pedras, não difame. Errar é uma força que nos cega.
Oh, não condene a quem não consegue ser fiel. Ajude-o, ele também quer morar no céu. Oh, não condene a quem não consegue ser fiel. Ajude-o, ele também quer morar no céu. Amém. Este hino é uma mensagem. Agora, toda religião, ela tem, ou ela parte para o lado do liberalismo, ou ela parte para o lado do legalismo. Liberalismo, para aqueles que não conhecem, é aquela igreja que Deus só quer o seu coração e o seu dinheiro. Não é verdade? Então esta é a igreja do liberalismo. O resto não importa para Deus. E a igreja que parte para o lado do legalismo é a igreja que proíbe tudo, tudo é pecado, tudo é errado e condena tudo, né? O legalismo, segundo o nosso pastor Joaquim Gonçalves, mata. E o liberalismo mata também, ambos. Então, todas as igrejas, religiões, elas pendem para um lado da balança. Ou elas pendem para o lado liberalista ou o lado legalista. Agora, Deus nos enviou o seu profeta nesta última era, justamente para nos trazermos para o ponto de equilíbrio da balança. Para que a igreja não pendesse para o lado liberalista e nem para o lado legalista. Não é maravilhoso? Porque Deus está no centro. Deus não é legalista e não é liberalista. Deus, é a graça. É a graça maravilhosa. Agora, observamos esse versículo 7 da escritura que lemos. Veja que a lei era legalista. Paulo chega a chamar a lei de ministério da morte. E ela foi dada no Monte Sinai. A lei trazia condenação. Então, o legalista, ele se enchia. A lei ajudava o legalismo. Mas no Calvário foi nos dado outra lei, que foi a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 7. Como insistissem, eles estavam insistindo, pastor Milton. Será que às vezes nós não fazemos isso? Às vezes a gente traz alguma coisa para o pastor, alguma sugestão,
alguma reclamação. E a gente fica preocupado com aquilo. Às vezes o pastor está meditando, buscando um assim diz o Senhor, buscando uma maneira correta de tratar daquele assunto, e nós estamos às vezes insistindo. Isso aqui é algo do legalismo. Eu quero que a coisa seja resolvida agora, no ato. Comigo é 8 ou 80. Não, irmãos. Lembra de Eclesiastes capítulo 3. Lembra do Salmo 40, né, pastor meu? Esperei com paciência no Senhor. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas, e como insistissem, perguntando, eles ficaram perguntando, mas tu não vai fazer nada? Está aí a mulher, olha, está aí ela. E ele endireitou-se, pôs-se de pé, e disse-lhe, aquele que dentre vós, ali irmãos, notoriamente Jesus estava mostrando o pecado de cada um deles, ali, porque eles chegaram santos, pronto para condenarem, mas Jesus foi no pensamento, na mente de cada um e revelou aquele pensamento. Porque, pastor, quando chegou no final das contas, quando eles tiveram aquele pensamento revelado, eles não tinham como. Eles sabiam que Jesus tinha mostrado aquilo para eles. Exatamente. Então, Jesus mostrou para um, olha, você fez aquilo, o outro você fez aquilo, você fez aquilo. Então ele preparou para eles aquela situação. E quando cada um teve consciência que já tinha pecado, então Jesus disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro, ó, o alimento do legalista, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra novamente. E ali, como a Bíblia relata, cada um foi soltando a pedra do mais velho. Por que do mais velho? Porque do mais velho, quanto mais velho, mais pecado ele tinha. Do mais velho, soltou, e foram soltando cada um. E Jesus levantou novamente, olhou, só estava a mulher na frente dele. Ali, pastor, estava a mulher pecadora e a graça na frente dela. Não tinha mais legalismo ali. E ele pergunta, mulher, aonde estão os teus acusadores? Irmãos, muitas vezes nós estamos sendo acusadores. Nós passamos por isso, nós nos tornamos fariseus em algumas situações. Nós vemos um irmão cometendo algum pecado, cometendo alguma falha, nós já enchemos as mãos de pedras. Será que não é hora de voltarmos e lermos essa escritura, São João 8, novamente? Cada um de nós temos pecado. Você pode não estar se lembrando naquela hora. Aqueles fariseus não estavam se lembrando naquela hora, mas Jesus Cristo os lembrou. Se você buscar o Espírito Santo, ele vai te mostrar que você é um miserável também. Irmãos, aí quem não tem pecado, condene. Quem não tem pecado, condene. E aí o único que podia condenar ela, quem era? Jesus não tinha pecado. Você sabia disso? Pedro, olha aí a primeira carta de Pedro. Você tem a Bíblia, vamos olhar. Primeira carta do apóstolo Pedro,
capítulo 2, verso 22. O que está escrito aí? O qual não... Estão lendo? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ora, veja que paradoxo nós temos aqui. Aqueles que não tinham o direito de condenar, estavam condenando aquela mulher. Mas aquele que tinha direito de condenar, o que ele disse para ela? Nem eu te condeno. Isso é graça, meus irmãos. É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações que traz esse sentimento de misericórdia. E é isso que nós temos que ter uns pelos outros. Porque afinal de contas, como diz o hino, Ele também quer chegar ao céu. Você deseja chegar ao céu? Eu também. Eu não te condeno. Nós já temos o diabo para isto. Nós já temos tanta condenação sobre nós. Eu não quero ser mais um peso na sua vida. Não. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler aqui, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O problema é que nós estamos condenando aos outros, sendo que o mal meu está dentro de mim. O mal, Romanos capítulo 7, nós observamos aqui sobre o homem interior. O mal da sua vida está aí dentro de você. O pecado está dentro de nós mesmos. Quando você tiver esta revelação, esse entendimento, as coisas vão mudar na igreja. Antes de você julgar mal o irmão, condenar o irmão, você vai levar ele adiante de Deus. Você vai chegar no seu quarto de oração e dizer: Deus, eu vi meu irmão fazendo aquilo. Você vai usar o sangue. Você não vai usar o juízo, você vai usar a misericórdia. Porque se você usar a misericórdia, Deus usará a misericórdia com você. É Lucas aí que Jesus disse: com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Então, se você deseja ser absolvido, absolva todo mundo. Glória a Deus. Estado religioso. Parágrafo 219. Vou contar uma história aqui, é rápida hoje a mensagem. Não condenando ninguém, amando a todos. Se você não pode amar de seu coração, então Cristo não está com você. É um desafio para nós. O profeta conta daquela mulher na lanchonete, no restaurante de uma senhora, nesta mensagem, que ele olhou para ela, uma mulher com a idade de cerca de 60 a 65 anos, toda maquiada. Ela era uma mulher de programa. E ela estava ali bebendo com os homens. E olhando para o lado, você pode ler na mensagem depois em casa. E o irmão Brana começou a olhar para aquela mulher e de repente o instinto legalista. Olha aí. Pensa que essas coisas não acontecem com nós? Satanás usou Pedro, não foi, pastor? Então o instinto legalista que estava no profeta até ali, o que fez? Parágrafo 219. Eu pensei, ó Deus, aqui é o instinto legalista, porque tu
simplesmente não tiras esta coisa fora do mapa. Já pensou quando a gente vê um bêbado lá na rua, um mendigo lá caído no chão, um drogado lá na cadeia? Irmão, se você falou isso até hoje, você não vai falar mais. Tem gente que fala, morreu porque mereceu. Está preso, teve o que mereceu? Não. Se fosse o seu filho ali naquele caixão, se fosse o seu filho lá preso, se fosse você ia querer misericórdia. Mas nós queremos misericórdia, não queremos usar de misericórdia. Esse é o problema conosco. Porque tu simplesmente não tira esta coisa fora do mapa? Porque tu não fazes? Aí ele fala, como minha pequena Sharon, meu pequeno bebê, minha pequena Sara e minha pequena Rebeca terão de ser criada nesta geração? Parágrafo 230. E eu ouvi o anjo do Senhor que disse, venha a um lado. E eu andei até lá, e quando ele chegou ao meu lado, eu me senti como uma pessoa diferente. Aqui Deus ia ensinar. Deus não estava ensinando somente para o irmão Brana isso aqui. Não, estava ensinando para nós. Estava nos dando exemplos. Hoje nós somos o povo que tem mais conhecimento espiritual na face da terra. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem esse lado da moeda aí. Aqui, ó. Ele chegou ao meu lado e eu me senti como uma pessoa diferente. E o anjo perguntou para ele, para que você a está condenando? E eu disse, veja, olha o instinto legalista. E o profeta disse para o anjo, eu disse, veja aquilo, a maneira que ela está. Aí Deus trouxe uma visão para ele. 231. E eu vi uma visão, e vi um mundo como este ao redor, e outro mundo. Mas este mundo aqui tinha um arco-íris ao redor dele. E aquilo era o sangue de Cristo, o qual protege da ira de Deus. E ele não podia olhar sobre aquilo. E ele destruía a coisa agora mesmo. Porque ele disse, no dia em que comerdes, dele morrereis. Então ele faria isto. E então eu pensei assim, e eu vi a mim mesmo. Olha que visão maravilhosa. Embora eu tivesse feito aquilo, mas eu era um pecador. Esse é o pensamento. Se o Espírito que estava no profeta está em nós vamos ter esse sentimento. Deus vai falar conosco. Eu era um pecador de qualquer maneira. Então o sangue de Jesus Cristo age para nós como um para-choque. Vê? Aquilo, quando eu peco, meus pecados o atingem, e sua preciosa fonte jorra, e eu posso ver as lágrimas e o sangue escorrendo, dizendo, perdoe o Pai. Aleluia. Ele não sabe o que está fazendo. E se eu fazia algo mais, eu atingia novamente. E o sangue dizia, perdoe, Pai. Aleluia. Deus me livre. 233. Se isto houvesse passado,
eu teria sido destruído. E se eu nunca aceitasse sua graça, no dia em que minha alma navegasse além daquilo, eu já estava julgado. 234, então eu pensei, sim, isto é correto. Eu vi que um dia rastejei-me até ele, e vi meu velho livro colocado lá, um pecador. Lá estava assentado tudo nele. E eu vi os meus pecados e o que estavam fazendo, e eu disse, Senhor, tu me perdoarás? E ele colocou sua mão ao meu lado, saiu um pouco de sangue, a visão, e escreveu bem em cima daqueles pecados e disse, perdoado. Aleluias! Perdoado. Este é o sentimento de Cristo, e lançou isto de volta no mar do esquecimento, para não lembrar disso mais, e estava esquecido para sempre. Irmão, tem muita gente que guarda pecado dos outros. Sabia disso? Que tem gente que ele tem um mar do esquecimento dentro de si, no coração dele. Que às vezes você viu um irmão há tantos anos atrás, eu vejo isso direto, pastor Milton. Às vezes um irmão cometeu um adultério há 20 anos atrás. E ele já pagou por aquilo, aquilo Deus já jogou no mar do esquecimento, ele já acertou aquilo. E toda vez que você vê aquele irmão, você lembra daquilo. Tira esse mar do esquecimento de dentro de você. Não está para nós condenar ninguém, está para nós amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Nós precisamos uns aos outros nessa caminhada, e o inimigo faz essas coisas para dispersar o rebanho. E ele sabe que se nós estivermos dispersos, nós seremos mais fracos. Se você viu alguém pecar, ou ver alguém pecar, chega no seu quarto à noite, entrega a Deus, ou chega no escritório, na sala de confissão, pastor, e não fica que nem os fariseus, não, insistindo, né, pastor Milton? Não. Se você entregou aquilo para o pastor, para os diáconos, para a igreja, aquilo não é mais seu, se liberta disso. É como o dízimo, não tem como a gente não falar, meu Deus. Tem gente que entrega o dízimo e ele fica querendo saber o que foi feito, se está sendo feito. Não, você entregou, deixa que te liberta disso. Olha, estava esquecido para sempre, e ele disse, eu te perdoo, no entanto, você a está condenando. É para mim isso aqui. Aquilo mudou a minha ideia. Mudou a sua? A partir de hoje vai mudar. Aleluias. Irmão, se nós tivermos isso aqui na risca, tem hora que é bom ser legalista, não se contradizendo, mas nisso aqui, né, pastor? Ah, se nós fôssemos fanáticos de obedecer tudo que estava na mensagem. Irmãos, aquilo mudou minha ideia, e eu disse, Senhor, tenha misericórdia.
Ele entendeu aquilo que estava usando ele, não era o Espírito Santo. Não. E aí depois ele foi, se assentou lá e conversou com a mulher, e contou a história para ela, os irmãos que já leram conhecem. Eu vou finalizar aqui com o parágrafo 240, depois passar para o pastor Milton. E vocês sabem o que aconteceu? Aquela mulher saiu rapidamente daquele lugar, ali naquele restaurante, e tivemos uma reunião de oração. Como vocês nunca viram em suas vidas. E ela veio para Cristo. O que foi isto? Não os condene. Não. Diga-lhes o Evangelho. Eles estão possessos de demônios. Eles são mortais nesse estado. Eles são influenciados daqui. Nossa influência vem de cima. Vejamos o que podemos fazer com os nossos talentos para ganhar outros para Cristo. Mas às vezes Deus nos coloca aquela pessoa na nossa frente para nós salvarmos, e aí nós vamos lá e condenamos. E ainda dizemos que somos cristãos. Veja São João capítulo 3, verso 16, 17. Vamos ler do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não condenou o mundo. Ele amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Oremos. Grande Deus, perdoa nós, Senhor, se temos condenado uns aos outros. Ajuda-nós a não condenarmos mais, Senhor. Ajuda cada um de nós. Nós somos mais necessitados, mais carentes, Senhor, da Tua graça. Precisamos usar a misericórdia uns com os outros. Ajuda-me, cada um deve ter este pedido, esta convicção. Ajuda-me, Senhor, a vencer o legalismo, a vencer o liberalismo, a olhar para os meus irmãos com a graça redentora, a olhar para os meus irmãos através do sangue precioso, pois todos queremos chegar ao céu. Perdoa nós se temos condenado. Não vamos condenar mais. Vamos amar uns aos outros. Vamos usar a graça. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.